aqui hoje na UFC para discutir um assunto tão importante para o nosso país como é o assunto da segurança pública. Um assunto que muitas vezes a esquerda fica na defensiva para discutir e que já passou da hora da gente construir propostas e desmistificar a demagogia da violência, a exploração política da violência que é feita em relação a isso. Quero saudar algumas pessoas, quero saudar a Zuleide, saudar a Ana Vládia, saudar o Ibis, que veio de longe aí. Obrigado, Ibis, pelas horas para poder estar aqui com a gente. E que, junto com o GT, vocês têm ajudado a construir um programa sério de segurança pública, um programa combativo e que coloque o dedo na ferida, que não recue diante de nenhum tipo de tabu. Quero saudar também alguns companheiros, companheiras que estão aqui, toda a militância dos movimentos de juventude que estão aqui, a militância do PSOL, a militância do PCB, os militantes do MTST, de outros movimentos, de todos os movimentos que estão aqui. Saudar o Ailton Lopes, saudar o Ailton. Isso aqui é um cara com moral, hein? Caramba! Saudar o nosso amigo Renato Roseno, que grande figura sobre esse tema, deputado. Saudar o nosso companheiro Nestor, que está aqui também. Enfim, Luiz Araújo, que veio também aqui, professor, companheiro de batalha, que tem construído com a gente esse programa, esse projeto. Olha, gente, debater segurança pública hoje passa por debater o medo que a sociedade tem sentido. O medo, eu daria outra definição, mas essa é válida também. O medo que o nosso povo tem sentido, que é o medo da violência, é o medo do desemprego, é um medo que vem de uma falta de perspectiva de futuro. E esse medo torna todos nós vulneráveis de um discurso de ódio, de intolerância e de agressão. Quando a gente está com medo, a gente fica fragilizado e mais vulnerável daquele que vem, bate na mesa, diz que vai botar ordem na casa, que vai distribuir arma para todo mundo, que vai matar, que vai prender, que vai fazer, vai acontecer. O medo produz tipos como esse. Um deles, inclusive, está aqui hoje, nessa mesma cidade, aqui em Fortaleza, visitando a cidade. E que essa cultura do medo e essa cultura da violência leva a um debate e a propostas absolutamente demagógicas a respeito da segurança pública. Na verdade, é uma exploração política do medo que se transforma em propostas como a liberação do comércio de armas, que não reduziu violência em nenhum lugar do mundo onde aconteceu. E que basta pensar situações tão elementares do dia a dia para entender o quanto ela também aumentaria a sensação de insegurança que ela diz querer combater. Imaginem, nós temos feito esse debate, não é? Uma briga de trânsito qualquer, se as pessoas estão armadas, vira um homicídio. O Brasil é o 5º país em violência contra a mulher. Boa parte da violência sofrida pelas mulheres brasileiras é violência doméstica, dentro de casa. Se tem arma de fogo no meio, essa violência pode se converter em feminicídio. Imagine nós aqui num debate, sabendo que cada um está com uma arma na cinta. Eu ia pensar 2 vezes aqui o que eu ia falar.
ninguém ia se sentir seguro. E evidentemente isso aumentaria o índice de violência na sociedade brasileira. Como aumenta onde aconteceu. Os estados norte-americanos que têm liberação de arma, frequentemente a gente vê no jornal uma criança entrando numa escola e atirando nas outras. Alguém no cinema teve hoje? Pois é, essa é a realidade cotidiana. Isso, na verdade, é investir numa lógica que, do ponto de vista da segurança pública, fracassou. Há 30 anos se faz isso. O investimento na violência, o investimento na repressão, o investimento na guerra às drogas, num policiamento ostensivo e repressivo, e os dados parece que não melhoraram. Ao contrário, o que nós vemos é o aumento das mortes violentas no país. O que nós vemos é a população carcerária dobrando na última década. O que nós vemos é o aumento da letalidade policial e, como bem lembrou o Ibis, também da morte de policiais. Uma das polícias que mais mata e que mais morre no mundo. Do ponto de vista de gerar segurança para a sociedade, é impossível dizer que esse modelo deu certo. E mais do mesmo, investir em mais porrada, em mais pancada, em mais repressão, em mais prisão, está claro que não é a solução. Esse modelo serviu até aqui para efetivar um verdadeiro genocídio da juventude pobre e negra nas periferias brasileiras. Esse é o resultado. A militarização das favelas e das periferias. E que tem alvo. Quem está morrendo é sobretudo a juventude negra. Esses são os alvos dessa lógica militarizada, ostensiva e repressiva de segurança no Brasil. Nós temos que colocar a bola no chão. Nós não podemos aceitar os termos do debate demagógico que explora a violência, que intimida, que usa o medo da sociedade para poder apresentar propostas cada vez mais repressivas. Isso significa a gente sair das cordas, a gente sair da defensiva no debate sobre segurança. Muitas vezes, quando a gente vê programa de esquerda, sobretudo programas que vão ser apresentados no processo eleitoral, as palavras vão se amansando e vai se fazendo sucessivas concessões para a lógica militarizada. Porque marqueteiro manda, porque pesquisa de opinião diz que se não fizer isso perde voto. Está na hora de enfrentar esse senso comum e está na hora de entender que um debate programático, inclusive eleitoral na sociedade, tem que ser um debate de elevação da consciência política e não de ceder a esses preconceitos e a essa lógica demagógica da violência. Isso significa não ter medo de enfrentar tabus e de tomar lado, de colocar o dedo na ferida nesse e em todos os outros debates. De dizer que o programa que nós defendemos para o Brasil é sim um programa de desmilitarização das polícias, porque essa lógica militarizada fracassou. E nós vamos dizer isso país afora. De defender a proposta de um ciclo completo, integral de polícia, que seja preventivo, ostensivo e ao mesmo tempo investigativo, mas que tenha foco. Que tenha foco na prevenção. Os mesmos dados, o Atlas da Violência, todos os dados mostram que as regiões com maior índice de homicídio, com maior índice de mortes violentas, são as regiões com maior vulnerabilidade social, com maior desigualdade, com menos oportunidades para a juventude e com menores acessos à escola, à educação, à cultura e ao lazer. Então, investir de maneira preventiva na segurança pública é fazer investimentos sociais. E aí, tanto para a segurança como para o resto, Ibis, você tenha a clareza em relação a isso. A nossa proposta, e nós entendemos que deva ser a proposta de qualquer um que queira governar o Brasil, para as maiorias, tem que ser como primeiro
ato, dia 1º de janeiro de 2019, chamar um plebiscito para revogar essas atrocidades e esses retrocessos do governo golpista do Michel Temer. É isso que nós vamos fazer. Dentre elas, a emenda constitucional 95. Isso é um escândalo. Não tem precedente em nenhum lugar do mundo. Pegue os reis e rainhas do neoliberalismo. Pegue aqui na América Latina Fujimori, Menem, Pinochet. Pegue Margaret Thatcher. Nenhum deles ousou, teve o atrevimento de botar na Constituição do seu país a obrigatoriedade de um ajuste fiscal de 20 anos. E um ajuste que não dá certo em lugar nenhum, nem por 20 anos e nem por um. Um ajuste que, inclusive, nós estamos vendo aqui, estamos vendo na Argentina. O Macri era o exemplo, o garoto propaganda dos mercados. Olha o que virou. Que corta investimentos sociais, achando que vai conseguir resolver problema fiscal. Destrói a sociedade e não resolve o problema fiscal. Olha o que está acontecendo no Brasil, é corte há 3 anos e é déficit fiscal há 3 anos. Porque o ajuste fiscal, ao cortar investimento público, gera recessão na economia, gera desemprego, diminui a renda. E ao diminuir a renda, diminui a capacidade de consumo das pessoas. E com isso diminui a arrecadação no ano seguinte, gera um novo desajuste fiscal. É isso que tem acontecido, essa política é insana. Só serve para banqueiro engordar o bolso. E nós temos que romper com essa política. Assim como revogando todas as medidas do governo Michel Temer. E aí, para além do processo preventivo, é preciso também o investimento que foi falado aqui em inteligência. Eu vi os dados do Rio de Janeiro, se me corrija aí se estiver errado, mas parece que em 2016 foram 8 bilhões do orçamento de segurança pública, e desses 8 bilhões, 26 mil em inteligência. Que é política mais burra do que essa? 26 mil em inteligência de 8 bilhões. É evidente que não vai enfrentar o tráfico de armas e munições. É uma política feita para militarizar. Nós temos que enfrentar e fazer isso com um modelo de polícia que também valorize os profissionais da segurança pública, que os trate como trabalhadores que são, com direitos trabalhistas inclusive, dentro de uma lógica desmilitarizada e de polícia cidadã. Esse é o modelo que nós defendemos. Outro tema que foi falado aqui, e nós não podemos fugir dele, por mais controverso que seja, por mais polêmico que seja, é o tema da descriminalização e regulamentação do comércio de drogas no Brasil. Esse debate precisa ser feito com a sociedade brasileira. E precisa ser feito em termos claros, dialogando com as pessoas. Nós sabemos que é um debate difícil. Nós sabemos que muitas vezes quando a gente fala isso, às vezes o que uma mãe ou um pai de família que está na periferia vai ouvir do que a gente está falando é: pô, esse cara quer que meu filho compre crack na padaria. E não é assim. Primeiro, foi lembrado aqui pelas drogas legalizadas que já existem no Brasil, né? Álcool, cigarro e até drogas como o PMDB, que está aí para todo mundo ver e que ainda é legalizado no Brasil. Agora, para além disso, existe um debate que a gente precisa analisar resultados. Espera um pouquinho, tem 30 anos de guerra às drogas. O narcotráfico diminuiu com isso? Não consta. As pessoas estão consumindo menos drogas com isso? Tampouco consta. Quem quer sabe onde vai lá, sabe onde compra, vai lá, compra e usa. Então, ou seja,
essa política, mesmo do ponto de vista do enfrentamento ao uso de drogas, ela não funciona. Ela é uma política de militarização das periferias. Ela é uma política de controle social e territorial dos mais pobres. É para isso que ela serve. Essa é a política de guerra às drogas. E é também desmascará-la e colocar a realidade. Porque é uma hipocrisia dizer que está combatendo o comércio de drogas cercando favela. Como se o comando do narcotráfico do Brasil estivesse no barraco de uma favela. O comando do narcotráfico no Brasil, nós sabemos bem, está em helicóptero cheio de cocaína, de senador da República, inclusive, que está andando livre, leve e solto por aí. Está muito mais perto do centro de poder. E isso não se enfrenta, porque não é esse o objetivo. Tudo isso. Ou seja, é preciso fazer esse enfrentamento. Nós temos uma política, aliás, nacional, uma política aqui que deu certo, que foi a política de enfrentamento ao tabagismo no Brasil. O Brasil, reconhecidamente pela Organização Mundial da Saúde, reduziu os índices de consumo de cigarro de maneira considerável nas últimas 2 décadas. Como é que se fez isso? Se fez isso proibindo a venda de cigarro? Não. Só encontra agora Marlboro na boca de fumo? Não. Encontra em qualquer lugar. Agora, se proibiu propaganda e publicidade, se restringiu lugares de uso, se fez uma campanha ampla de saúde pública e de prevenção, e se aumentou a tributação para aumentar o custo do produto. O resultado foi uma redução considerável do consumo. Por que não seguir por aí sem um tiro? Não é com tiro que se resolve. É com política pública e política de saúde pública e de regulamentação. Esse é o caminho que nós temos que seguir. O debate de segurança pública tem que ser travado com a sociedade brasileira com a seriedade que tem. E não com demagogia de gente que grita, né? Tenta ganhar voto com isso. Mas, aliás, esse mesmo cidadão que adora gritar, quando se trata de debater de verdade, se esconde embaixo da mesa e amarela, que é o que ele tem feito no último período. Foge de todo o debate esse Jair Bolsonaro. Hoje eu falei isso, ele não gostou muito. Mas é exatamente disso que se trata, né? O cara já disse que não vai participar de nenhum debate eleitoral no primeiro turno. Como se ele vai estar no segundo turno, ele está dando isso como estabelecido. Mas enfim, nós precisamos trazer o debate de segurança para um debate sério, programático, e ao mesmo tempo não um debate isolado, um debate que a gente consiga fazer com o conjunto da sociedade. Que a gente discuta com mães e pais de família, que a gente discuta com a juventude que está nas periferias, que a gente também supere esse vício. E aqui nós temos que reconhecer um vício que a nossa esquerda tem, que é de ficar falando para si mesma, de ficar pregando para convertido, com palavra difícil, não consegue falar com o nosso povo. Nós temos que superar isso. É possível debater essas questões enfrentando o preconceito e dialogando com as pessoas onde elas estão. Nós acreditamos no que a gente diz. Por que a gente não consegue convencer as pessoas disso? Muitas vezes esse discurso ganha por WO, ganha porque só eles estão falando e a gente não está lá para dialogar com o povo. Esse é o momento privilegiado para a gente fazer esse debate rua a rua, casa a casa, em todos os lugares, e apresentar que é possível um outro modelo de segurança pública que seja humano, que seja cidadão, que seja inclusivo, que respeite a população e que não seja refém do lobby da indústria de armas e de segurança privada no Brasil. Que a bancada da bala não tem acordo com ela, não tem troca de bandeira, não tem troca de princípio por voto dela no Congresso. Essa bancada tem que ser enfrentada e será enfrentada por nós, nas ruas e na política. É assim que tem que ser. Por último, eu queria dizer o seguinte:
esse processo que nós estamos construindo, de fazer um projeto para o Brasil a várias mãos. Hoje aqui o nosso debate é sobre segurança pública, daqui a pouco vai abrir inscrições, porque é assim que a gente tem feito. Já tivemos o debate sobre educação, que foi lá em São Paulo na semana passada. Tem tido vários debates dos 17 eixos temáticos que compõem o nosso programa. Nós queremos construir um programa, e nós estamos construindo um programa de baixo para cima, com participação, ouvindo as pessoas, não reunindo apenas intelectuais numa sala e dizendo quais são os resultados, mas sim fazendo uma construção programática e respeitando quem tem acúmulo e estudou isso durante sua vida e se dedicou a isso, mas submetendo esses resultados para quem está disposto a discutir um novo projeto de país. Seja aqui, nesses debates cara a cara que nós estamos fazendo, girando o Brasil, seja também na nossa plataforma virtual, vamoscombolosessonia.com.br, onde nessa plataforma há um espaço para contribuição sobre vários temas. Nós queremos construir um processo novo. Nós não queremos fazer mais do mesmo. Nós estamos nesse momento construindo um projeto que é um projeto sim para apresentar alternativas para o país. É um projeto sim para entrar no debate dos próximos 4 meses até outubro, mas é muito mais do que isso. É um projeto de participação. Essas listas que estão passando aí, para quem está pegando, é para passar os contatos, para receber conteúdos, para poder difundir conteúdos, porque a gente não tem a grana deles e nem queremos, porque essa grana sai cara e custa rabo preso. Porque a gente não tem a mídia deles, mas a gente tem uma coisa que nenhum deles tem, que se chama coerência. Que é vir aqui e falar aquilo que a gente acredita e não o que marqueteiro mandou falar. E, sobretudo, fazer aquilo que a gente fala. Nós não estamos dizendo aqui promessas do que vai ser feito. Nós estamos falando aqui sobre o que a gente já faz há muito tempo nas ruas desse país, nos debates, nas mobilizações, nas lutas. E isso é um projeto que não se encerra agora. Não é um projeto que tem prazo de validade no mês de outubro. O projeto que a gente está construindo nesse momento, com muita gente, com muita energia, com muita diversidade e a várias mãos, não é só para essa eleição. É um projeto para a próxima geração, para que a gente mude o Brasil e reconstrua o futuro. Obrigado.